Olá, uma boa tarde para todos. Uma satisfação de estar aqui novamente com uma live na editora, no Instagram da Editora Conquista, né? Hoje uma live muito especial. Hoje a gente vai falar sobre o livro Sanduíche do Cérebro, né? Que é coordenado pela Néia Martins. A Néia, que além de coordenadora, é coautora da obra, né? Em parceria com a Elaine Beato e a Ana Paula Roim. Elas duas vão participar, as três, né? Tanto a Néia quanto a Ana Paula quanto a Elaine vão participar dessa live. Cada uma escreveu um artigo nesse livro, né? Que é um projeto muito especial aqui com a Editora Conquista. Está se aproximando o lançamento dia 8/7 de 2021. Vai ser feito em 2 blocos, né? Lá pelo Zoom. Um bloco às 18 horas e o outro bloco às 20 horas. Então já já a gente vai conhecer um pouquinho mais dessas que são as estrelas desse livro, né? Três coautoras, além do caso a coordenadora, Néia Martins, que também vai participar dessa live aqui. Estou só aguardando aqui elas para entrar. Deixa eu ver aqui, eu acho que a Ana Paula já está aqui. Vamos ver aqui. Sim. Dessa live. A gente vai fazer um bate-papo aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais dessas coautoras, né? Oi, Ana Paula, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Nilson? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você está? Estou ótima, muito obrigada pelo convite. Que bom. Estou muito feliz em participar. É isso aí, eu que agradeço, né? Para mim é uma satisfação. Hoje quem iria fazer essa live ia ser a Bárbara, né? Infelizmente ela não pôde. E aí eu vim aqui cumprir essa missão com muita satisfação de poder conversar com vocês, que são coautoras da obra Sanduíche do Cérebro, né? Vai ser lançado agora no dia 8/7, em 2 blocos, às 18 horas e também às 20 horas. Você já sabe qual é o bloco que você está? Eu estou no das 20 horas. Das 20 horas. É bom para o pessoal saber, né? Para poder te acompanhar. Já mandou convite para bastante gente? Olha, a Néia está entrando aqui, ó. Para minha turma de psicólogos, vai estar todo mundo lá. Que legal! Aí vai batendo aquela ansiedade, né? Muito legal. Foi tanto tempo de preparo, né? Todo mundo trabalhando tanto. E Verdade. Conversas e reuniões, a gente não vê a hora, né, de começar. É verdade. Oi, Néia! Boa tarde! Boa tarde, Néia! Tudo bom? Tudo bom. Falei agora há pouco com a Néia do meu nervosismo em fazer uma live com ela, né? Porque a Néia, ela é um fenômeno, ela não é uma pessoa, é um fenômeno. Ai, meu Deus do céu, cada os anjos digam amém, Então, ser um fenômeno. eu tive o privilégio de ir a um evento de lançamento presencial com a Néia, né? A Néia, quando chega, ela traz uma outra energia para o lugar. A Néia é uma pessoa assim completamente. Eu tenho uma admiração, a Bárbara tem também. Mas se a gente ficar rasgando cedo aqui para a Néia, a gente vai ficar aqui a tarde toda falando dela. Ela que é a coordenadora desse projeto. Muita gratidão a vocês pelo amor, pelo carinho, por tudo. Que maravilha. Então tá faltando só a Elaine, né? Estou aguardando ela aqui fazer a solicitação. Deixa eu até ver se ela já está por aqui. Né? Se ela estiver no Instagram dela, eu estou aguardando ela entrar para a gente bater esse papo. Eu falei agora há pouco com ela também. Então, hoje a gente vai falar do lançamento do livro, né? Sanduíche do Cérebro, que vai acontecer no dia 8/7 em 2 blocos. A Néia vai estar nos 2 blocos, né? Sim, nos 2 blocos eu estarei. As meninas, algumas eram às 8, outras são às 6. Sim. Mas eu estarei nos 2, fazendo os 2 junto com vocês. Maravilha. E daqui 8 dias, né? Já é quinta-feira que vem. Meu Deus! Daqui a pouco. Já chegando. Tá? Começa a ficar aquele friozinho na barriga, né? Mesmo não sendo um evento presencial, a gente passou por tanta coisa durante esse período, né? De tanta coisa para construir, para dar tudo certo, tanto aqui a Editora Conquista quanto vocês se preparando e se debruçando no projeto. Eu fico imaginando como é que vocês estão ansiosos. Quem vai lançar o seu primeiro livro? Eu não sei, a Ana Paula vai lançar o primeiro livro, Ana Paula? Sim. Então, Ana Paula, a Néia também é a primeira, né, Néia? Coordenadora é.
Como coordenadora é verdade, porque a Néia já perdi a conta, são 15 livros, acho, pra gente aqui. Sei lá. Olha, eu nem vou falar mais a quantidade, porque fala mais, não. Já foi entrando aí mais um, então não sei quanto que vai ser no final. Não, eu já, não sei se você percebeu, isso acontece muito mais no universo feminino do que no masculino. Me corrijam se eu estiver errado, tá? Por favor, eu não estou aqui para entrar nessa pauta, não. Mas quando você abre uma carteira de uma mulher, tem geralmente uns 16 cartões de crédito, né? Tem um de cada banco e tal. Não é seu caso, né? Beleza, mas a grande maioria eu acho que é assim. A Néia é diferente, mas a Néia, no caso, é livro. Quando ela abre a carteira dela, tem lá uma... São 16... marcador de livro. Um monte de marcador de livro, isso. Opa, deixa eu ver aqui. Eu acho que... Isso. Faltou, a Elaine entrou aqui, vamos ver se a gente consegue... Falta só ela entrar. Isso. Oi, opa. Ok. Eu acho que a Elaine... De manhã estava difícil, né? Isso, de manhã teve um problema no Instagram com o som. O meu som estava saindo legal, mas a profissional da live não estava conseguindo conectar o som dela. E aí, infelizmente, não aconteceu. Né? Mas a gente vai se organizar aqui no sentido de fazer antes do lançamento. Né? Se a Bárbara não tiver agenda, eu estou aí para poder cumprir. E ela não entrou. Ela não conseguiu. Pelo jeito vai ser igual de ontem, da Priscila também, que não conseguia. Sim, só no final que conseguiu. Vamos continuar tentando. A ferramenta do Instagram é maravilhosa, né? Uma coisa que ajudou bastante a gente aí, principalmente nesse processo, que tudo ficou muito digitalizado, né? Para vocês profissionais também, fazendo sessões aí pela internet. A internet tem sido aí fundamental para que a gente possa se conectar. As pessoas diziam que a internet ela estava nos afastando, mas ela, a partir de 2019, ela aproximou todo mundo de uma forma que foi incrível e, graças a Deus, né, existe a internet para fazer com que vocês continuem dando assistência às pessoas que precisam. Né? E aí, eu quero iniciar já com as 3. Por isso que eu estou aguardando a Elaine entrar, né, para a gente poder começar esse... ela vai entrar agora. Oi, Elaine! Epa, graças a Deus! Boa tarde. Eu estava tentando e caía. Eu achei que não foi a última tentativa. Que bom. Não, desculpa. Graças a Deus. Deu tudo certo. Eu acho que quando você solicitou para participar, caiu. Aí quando eu enviei a solicitação para você, e aí ficou legal. Tudo bem, Elaine? Pronto, tudo ótimo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para as 3. A Frozen foi morar no estado de vocês também? A Frozen? Ela está aqui do meu lado. Porque, olha, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que a Frozen veio morar na zona oeste do Rio, pertinho de onde a gente está aqui. Entendeu? Porque, olha, que frio é esse. Carioca não está acostumado com isso. Você... Tem 2 paulistas aí, são 3 paulistas? Acho que 2, né? São 2, né? Vocês estão mais acostumados com isso. Né? Aqui a gente não leva mal, não. Eu tô aqui todo encasacado, não dá. Eu não tenho cabelo, gente. Vocês imaginam o frio que eu sinto na minha cabeça. Vocês não têm noção. Precisa de gorro. A máscara agora é bom, né? Até que a gente esquenta um pouquinho essa parte. Não, imagina só, eu tenho 1,85 m de altura, carecão assim. Aí eu coloco o gorro e a máscara, as pessoas já ficam me olhando assim. Imagina só um homem careca como eu, com gorro e máscara assim. Né? É verdade. Ainda mais no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então, aí não dá. Eu tenho que ficar com a careca mostra mesmo, com frio, não tem jeito não. Então, gente, vamos iniciar esse bate-papo descontraído aqui para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais de vocês. Né? Estamos caminhando para o lançamento desse livro. Eu vou iniciar aqui com a Néia, que é a coordenadora e também coautora da obra Sanduíche do Cérebro. Eu queria saber, conhecer um pouquinho da Néia antes dessa trajetória, antes da psicologia. Eu queria saber um pouquinho do que a Néia fazia antes, para que as pessoas possam conhecer o ser humano Néia Martins. Fala para mim. Bom, para conhecer eu antes da psicologia, então tá bom, eu sou mãe e avó, mãe de 2 meninos lindos e avó de 5 netos
mais lindos do mundo. Bom, antes da psicologia, eu me formei em administração de empresa, que foi o que eu trabalhei muitos anos com empresa e tal. E pós minha separação, eu resolvi mudar o meu rumo. E aí eu fui para a psicologia. Me formei em psicologia e estou aí na luta, trabalhando, que me encontrei, me identifiquei muito mais do que era na administração de empresa. Tive muita vontade de fazer direito, mas aí resolvi fazer esquerdo, que aí eu fiz psicologia. Eu fico imaginando a Neia formada em direito, entrando na audiência, batendo na mesa, brigando com o juiz. Nossa, acho que eu ia ser muito brava. Tá certo. Agora, Elaine, fala um pouquinho pra gente, Elaine. Me fala um pouquinho da tua vivência antes também, da sua expertise, né? Que você também se formou em psicologia. Fala um pouquinho pra gente da tua trajetória antes da psicologia. Tá, a minha é psicomotricidade, a minha especialização. E antes disso, eu fiz magistério e depois pedagogia, né? Então, a minha trajetória foi toda, antes de consultório, foi sala de aula, né? Então, por isso que eu falo muito de aprendizagem, apesar da psicomotricidade também englobar distúrbios do neurodesenvolvimento, transtornos, a dificuldade de aprendizagem é muito presente, né? Nessas questões em que a psicomotricidade atua. Então, na sala de aula, eu trabalhei com educação infantil por mais de 20 anos, e por isso eu busquei a psicomotricidade sem nem ter noção de que poderia ser uma profissão, de que era uma neurociência com a amplitude que ela tem, né? Eu não tinha essa noção quando eu busquei. E essa minha busca foi na tentativa de entender determinadas cenas que eu via em sala de aula, determinadas questões na minha avaliação, que não faziam sentido para mim, por que avaliar aquilo, o que aquilo queria dizer. E às vezes a coordenação não sabia me responder, e você busca respostas e não encontra com as pessoas que estão ali, né? E eu acabei buscando essas respostas, e a psicomotricidade me trouxe todas elas. E aí eu me encontrei, né, como a Neia está falando, eu amava a sala de aula, para mim era o meu paraíso mesmo. Mas eu me encantei de determinada forma com a psicomotricidade, que eu pedi demissão, saí da sala de aula para continuar atuando com criança, que é minha paixão, mas aí agora com um de cada vez, né? Que é no consultório com a terapia psicomotora. E agora eu estou fazendo neuropsicopedagogia, terminei institucional e estou finalizando a clínica agora. Opa, vem mais coisa boa por aí. Que maravilha. Ana Paula, então, a pergunta para você não é diferente. Eu queria conhecer um pouquinho da Ana Paula antes da psicologia. Fala pra gente. Bom, eu fiz muitas coisas. As sequelas, me formei em jornalismo em 94, eu acho, não lembro mais. Fui jornalista por alguns anos. Sim. E aí resolvi viajar, sair do Brasil, fiquei comissária de bordo. Voltei para o Brasil, dei aula de inglês. Caramba! Escola, e dei aula de inglês por bastante tempo. E aí resolvi fazer psicologia nesse meio tempo e me apaixonei. Gostei muito da área de neurociências. Tive uma grande oportunidade de começar a estudar e fazer iniciação científica, me envolver com pesquisa, que eu gosto muito. E aí acabei fazendo mestrado, me formei, fiz mestrado, me envolvi em outras pesquisas, né? E hoje eu participo de pesquisas na Unifesp, eu tenho especialização em neuropsicologia na USP, e também tenho um grupo de escrita científica na USP, então gosto muito de artigo e pesquisa. E estou planejando meu doutorado também. Opa! Eu acho que a gente aprende todo dia, né? Então, para mim, foi uma paixão muito grande. Eu
fiz muitas coisas, eu tive muitos trabalhos, mas eu me encontrei muito na neuropsicologia, eu faço. E hoje, mais que nunca, a gente vê a necessidade, né, nós três aqui, a gente vê muito a necessidade de ajudar, principalmente crianças também, em aprender e né, progredir, principalmente com as dificuldades da escola. Então, é uma área com muitas possibilidades e com muita preocupação também. Legal. Ana Paula, literalmente, mas tá. Tá certo. Ana Paula, eu queria te pedir, se você puder, Ana Paula, você tem um fone de ouvido aí? Fone? Se você puder, porque está dando um pouco de eco. Tá bem ruim. O seu áudio não está tão bom por conta da falta do fone, eu acho. Tá bom? E eu já volto a falar, mas deu para entender o que você falou, tá? Maravilha. Neia, me fala, você escolheu um tema, funções executivas e dificuldades na aprendizagem e dislexia. Me fala por que você escolheu esse tema, né? Esse tema, ele foi o tema que eu usei no meu TCC, quando eu fiz neuropsicopedagogia clínica. E eu fazendo o trabalho nessa área, com a dislexia, com a função executiva, com as dificuldades das crianças com a aprendizagem, me interessou bastante, gostei bastante e fiz o meu TCC. E aí, quando eu idealizei esse livro, essa obra, eu achei que não podia faltar esse capítulo no livro. Então, eu o coloquei na obra para fazer parte. E aí, eu adaptei o capítulo, porque o meu TCC foram mais de 20 páginas. Imagina. E aí, eu adaptei para o livro sobre isso, porque é muito importante, ao meu ver, os pais e as pessoas que não são profissionais, os leigos, entender um pouco da dificuldade que a criança tem, do porquê que ela não aprende, do sofrimento dessa criança numa sala de aula, que não consegue fazer uma leitura, e as pessoas não sabem o porquê que essa criança não consegue fazer essa leitura, e aí rotulam como burro, né, com palavras nada agradáveis, tiram sarro, fazem bullying. Eu achei que era muito importante saber que as pessoas têm dificuldades, desenvolvem transtornos, e a gente precisa estar explicando, estar falando. E como o nosso livro é de um vocabulário, de uma forma bem simples, que dá para as pessoas ler e compreender, eu achei que foi muito válido. Maravilha, né? Eu tenho certeza. Eu li o seu artigo, né? Para que a gente pudesse estar batendo esse papo aqui. Eu queria ter a oportunidade de ler todos os livros da editora, mas infelizmente nem sempre dá. Mas quando eu tenho que fazer a live, eu vou lá, dou uma lida no artigo. Ficou muito legal. E aí eu queria perguntar também para a Elaine, me fala um pouquinho do que levou você a escrever sobre esse artigo, Elaine. O seu artigo é a importância da avaliação motora para a aprendizagem. Fala para a gente. Isso. Bom, esse tema foi perfeito, né, para uma psicomotricista, né, porque o olhar que a gente tem sobre o movimento é um olhar diferente, né. Então, para a gente, o movimento ele é carregado de sentido, de intencionalidade, e esses fatores psicomotores, eles são a base para as aprendizagens formais, né. Então, o papel da educação infantil precisa ser com foco total em psicomotricidade. Ela tem que permear todos os assuntos que a escola quer desenvolver, né? Que a educação infantil precisa trabalhar, a psicomotricidade tem que estar embutida no dia a dia da criança, né? Porque por mais que conhecendo o próprio corpo, tendo vivências, é que ela vai construindo o repertório dela. E é daí que ela lança a mão para aprender. E aí a gente percebe, né, eu acho que a cada dia mais, agora a psicomotricidade é uma profissão, então eu acho que está tendo uma visibilidade maior, mas ainda tem um desconhecimento muito grande, né, acerca do que é. Muitos acham que está ligado à psicologia e não tem nada a ver, pode ser pessoal da saúde
saúde da educação, que pode ter essa formação. Então, acho que isso gera, esse desconhecimento muitas vezes faz com que tenha atraso no cuidado com aquela dificuldade, né? Então, muitas vezes a alfabetização não está acontecendo. Ah, então o que será? E aí vamos então trabalhar a letra, vamos trabalhar... Mas muitas vezes é o corpo, são experiências, é uma organização corporal de tônus, de espaço, de coordenação mesmo, de lateralidade que falta para que ela entenda aquilo que é simbólico, que está fora dela, que é a letra, que é o som. Ela não tem subsídio interno para conseguir entender aquilo tudo. Então, a psicomotricidade, quando a gente tem esse olhar e pensa numa avaliação motora para entender a dificuldade, esse geralmente é o primeiro passo. E muitas vezes pulam, né? Vão direto para o papel, vão direto, né, para as funções simbólicas que podem estar faltando, mas a causa... O que a gente enxerga é essa dificuldade, mas a causa é motora, é psicomotora, né? Então, acho que eu tentei trazer no capítulo isso, né? Pra não pensar direto em papel, em atividade cognitiva. Entender a dificuldade, tentar entender a dificuldade no plano motor, porque aí pode ser o início do trabalho realmente efetivo com a dificuldade da criança, né? Legal. Mais ou menos isso, não pode falar muito, senão... Eu faço a pergunta e eu fico aqui torcendo para vocês não darem muito spoiler. Porque, assim, não falar, né? O tema de vocês, assim, é difícil não dar spoiler do tema de vocês, porque vocês são especialistas no assunto. Então, a paixão vem à tona. Você começa a falar e aí já vem, a orelha deve ficar quente e aí começa a falar. Não para, eu sei como é que funciona isso. Então falar não é fácil, né? Fico me puxando. Eu sei como é. A Néia tem uns 5 segurando o pé dela ali para ela não pular falando tudo. Ana Paula, o teu tema é um tema que é muito interessante também. A criança que não aprende. E aí, ele é amplo, assim, de uma forma, até porque a Elaine estava falando agora de uma questão que pode minar nisso. Então, quer dizer, mas fala pra gente por que você escolheu esse tema. Então, esse tema não estava no livro num primeiro momento. E aí eu conversei com a Néia, falei, Néia, eu acho que ele seria o primeiro passo, porque... O que acontece quando quem tem prática clínica sabe que a mãe chega no consultório e fala assim, meu filho não aprende. E daí? O que você vai fazer com isso? O que a gente pensa com relação a isso? E aí, assim, abre um mundo de possibilidades para a gente entender por que aquela criança não aprende. Tanto causas internas quanto externas. Então, a gente tem que pensar e olhar cada criança e o universo dela para a gente entender o que está dificultando essa aprendizagem. E pode ser muita coisa, né? Como as meninas falaram. Pode ser função executiva, pode ser questão de psicomotricidade, pode ser muita coisa. Questões emocionais, enfim. Eu quis dar o primeiro passo dentro do problema, né? De falar, olha, como é que a gente olha para isso num primeiro momento, quando a mãe olha para a criança e fala, meu filho não está aprendendo. O que eu vou fazer com isso agora? Quem que vai me ajudar? Para onde eu corro? Sabe? E tem mãe que realmente não sabe o que fazer, vai falar com a professora, às vezes a professora também não dá orientações, e aí fica... A criança chega no 5º ano e não sabe ler nem escrever. E aí? E aí, como é que faz, né? E aí? Vocês 3 falaram da escola, da criança. Vocês tocaram na questão escola e criança. E aí, quando eu paro para pensar como, infelizmente, em relação a outras especialidades, os nossos profissionais da área da educação estão defusados, né? Para eles poderem identificar melhor essas circunstâncias de que aquela criança precisa de um cuidado de um especialista. Né? E isso não só, às vezes, no colégio particular, na rede particular, no colégio público também, assim, de forma geral, ainda bem que existem profissionais especialistas
para que possa ser identificada essas questões e possam tratar. Porque depois que chegam numa determinada fase, por mais que tenha que ser feito, possa ser feito um tipo de tratamento para amenizar, é claro que o resultado seria muito melhor se tivesse sido feito um diagnóstico anterior, né, para poder tratar isso aí. Neia, me fala um pouquinho. Existem vários distúrbios de aprendizagem, né, e você fala de alguns no seu texto. Eu gostaria de saber qual é o mais comum, Neia. Mais comum? Sim. Mais comum, podemos dizer que é o TDAH, que é o mais comum, são as crianças mais hiperativas. Sim. Pelo menos é o que mais aparece no consultório. E atualmente tem aparecido muito TEA. Muito. Ainda não sabemos dizer o porquê. Ainda está aí em muitas pesquisas do porquê estar acontecendo isso. Mas estamos aí também com uma grande porcentagem de TEA. A dislexia do qual eu falo, eu não sei dizer a porcentagem assim, qual é exatamente. Mas ela não é uma imensidão, ela não é tão alta. É grande, mas não é tão alta, tá? E ela é bem dolorosa para a criança. Eu já fiz avaliações de disléxicos e eles sofrem por demais. Então, é doloroso. Então, assim, o mais comum quando você pergunta, eu, como profissional, como lidando com as crianças, com as dificuldades que elas têm, que elas apresentam, eu vou te dizer que tudo atualmente está sendo comum. Está aparecendo várias situações. A Ana aí, que é neuropsicóloga como eu, que faz avaliações também, pode dizer que eu não estou mentindo. A Elaine, que é psicomotricista como eu, porque, graças a Deus, eu adoro estudar. Então, também não me deixa mentir na situação das dificuldades motoras que a criança tem para a aprendizagem, para tudo. Então, eu ouso te dizer que comum está sendo tudo. Tudo. A demanda cresceu muito. E será que isso tem... E é uma pergunta que eu faço para as três. Será que isso tem uma relação com a velocidade das coisas no mundo atual? Né? Porque a velocidade de informação, a exigência de que tudo seja veloz, de que tudo seja rápido, que o desempenho tem que ser sempre... A criança tem que ter o melhor desempenho, o melhor resultado, sempre ser o que está lá na frente. Tem muito disso também? Eu creio que sim. Nós estamos com uma geração aí tecnológica. Não sei se é essa a palavra correta, mas só sabem viver com o celular, com o tablet. Não querem outra vida. Apresenta muita preguiça de estudar. A aula, apesar de estar sendo online hoje, eles não querem assistir aula online. Eles querem viver ali nos jogos, nessas situações. Então, eu acho que eles estão numa urgência muito grande de tudo. E aí acaba por acontecer várias dificuldades na aprendizagem, principalmente. Mas tá aí, minhas colegas, para dizer se é isso, se acham que é isso, se pode ser outra situação. Sim, Elaine, me dá teu ponto de vista em relação a isso. Você acha que também tem a ver com essa questão da quantidade de informação e da exigência de estar... O mundo está muito veloz. O mundo, não só das crianças, mas o nosso, né, de forma geral, para os pais, enfim. Eu acho que, no ponto de vista, né, do motor, da psicomotricidade, eu acho que isso que a Neia traz, da quantidade de telas, é muito, mas é extremamente prejudicial, né? Então a gente tem a Organização Mundial da Saúde que prega isso, que a tela é prejudicial, que até 2 anos de idade as crianças não deveriam ter acesso, e a gente vê bebê ali sendo distraído. Então, assim, eu acho que o custo disso, ele está aparecendo, e ele vai continuar aparecendo para as próximas gerações. Quando a gente entende que o movimento corporal, ele é fundamental para o desenvolvimento neurológico, né? Esse movimento que causa pensamento, é isso. É a vivência que vai trazendo experiência
E é esse o cognitivo que vai se desenvolvendo. É no contato com o outro, é no contato com o ambiente, é experimentando, é tocando, é vivendo esse corpo, que esse cognitivo, que o cérebro se desenvolve. E quando a gente pensa no corpinho parado, né? Fora, eu não vou nem entrar aqui nas questões visuais, né? Desse contato maléfico de tela e de luz no olhinho das crianças, um olhinho que não está pronto, totalmente desenvolvido, recebendo essa luz o tempo todo. Não vamos falar disso, mas o próprio corpo parado. Então, quando a criança apresenta dificuldade lá na frente, e você avalia, e você percebe que é rolar, rastejar, eu não sei que corpo é esse que eu tenho, as possibilidades dele, né? A criança não tem atenção, ela não tem, a memória não está bem trabalhada, quer dizer, é tanta defasagem, e com crianças com desenvolvimento típico, né? Ela não tem um problema, ela não tem um distúrbio, é uma criança perfeita, só que faltaram vários estímulos nesse caminho, porque esse corpinho estava parado, essa mãozinha estava só na tela, né? Então, é muito sério isso, né? Com certeza absoluta, isso faz muita falta. Né? Tá. Ana Paula, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão que eu perguntei para a Neia e para a Elaine. Eu concordo com elas, sem dúvida, né? Eu acho que... Eu sempre falo para as mães no consultório, falo, vamos brincar de dama, de jogo da memória no papel, né? De jogo dos 7 erros. Porque, assim, realmente, quando a gente está na tela, as crianças principalmente, elas estão recebendo muita informação, com muito movimento, com muita cor, com muita velocidade. Os jogos são muito velozes. E aí a professora está lá na frente, na lousa, com um giz na mão, em câmera lenta para as crianças. Basicamente, é assim que eles veem a situação. E claro que não vai ser nem um pouco interessante. Não tem ação, não tem movimento, não tem cor, além de tudo é difícil. Né? Então esse equilíbrio tem que existir. Sim. Sim, eu vou falar uma experiência minha, né? Eu tenho um filho de 8 anos e ele adora jogos, adora celular. A gente tenta dosar da melhor forma possível, porque foi feito para atrair a atenção da criança mesmo, então tem esse objetivo. Dificilmente você vai conseguir dissociar isso, a não ser que vire uma criança que não vai se conectar com o que as outras crianças estão fazendo. Mas ele, no carro, levando ele para a escola, ele mencionou isso que você falou. Às vezes a aula é um tédio. Ele falou isso. É um tédio. Ele mencionou isso aqui. Porque eu, na minha época, era entediante algumas coisas na escola também, concordo. Mas essa velocidade que os jogos e que as coisas vêm, a informação vem na internet, essa dinâmica, tem alguns vídeos na internet que eles berram, gritam, vão, fazem, acontece, e aí quando chega na escola, está lá a professora. Olha, então você, não sei o que, papai. Então, quando não atraia, ele não se sente atraído. Eu acho que, por outro lado, a gente também tem que pensar na questão da educação, embora não seja a minha área, como uma área que precisa evoluir. Sim. Porque a tecnologia não vai parar. Então, ou a gente se equipara a isso, o pessoal da educação consegue revolucionar de forma a atrair a atenção dessas pessoas, dessas crianças, ou vai ser um jogo perdido, porque cada vez fica mais chato, né? A gente tem que conseguir revolucionar a ponto de fazer o aprender ser atraente, ser interessante, ser mais prático, talvez, não sei. Hoje, os professores estão precisando plantar bananeira para chamar a atenção. Não é mole, não. Mas tem uma galera boa aí na área da educação. A gente tem alguns projetos aqui na editora que falam da área da educação, né? E eles mostram os métodos e as técnicas que eles estão inovando para tentar acompanhar. Dificilmente vão conseguir acompanhar essa tecnologia, porque tem uma cabeça pensante lá o tempo todo, produzindo esse conteúdo para que seja mais atrativo, né? Mas tem profissionais da área da educação que estão produzindo algo para que seja mais atrativo para as crianças, e graças a Deus ainda tem gente assim, né? E futuramente eles vão estar aí tendo os seus resultados, né? Assim a gente espera. Neia, fala para mim,
o que é necessário do ponto de vista das funções do cérebro para que as crianças possam desenvolver aptidões que possam interagir com a sociedade? Olha, o que é necessário? Eu costumo dizer assim, se faz necessário bastante exercícios, exercitar bastante esse cérebro. Então, tem muitas coisas que podem ser exercitadas. Jogos. Existem muitos jogos para a gente fazer que não necessariamente a telinha. E que chame a atenção dessas crianças. Mas o que eu vejo hoje em dia é que às vezes a gente está com a criança, está fazendo um jogo, seja dominó, seja Rummikub, seja de memória, seja de 7 erros, N tipos de jogos que a gente leva para o consultório para estar fazendo com a criança. Ela até faz uma vez, duas, não quer perder. Se perde, já quer parar. Né? E tem essa dificuldade de se liberar para a coisa, para o aprender. Tem essa dificuldade. Eu enfrento bastante isso no consultório. Meus pacientezinhos, que eu atendo pacientezinhos pequenininhos, eles dão bastante trabalhinhos nesse sentido. Agora, uns que são maiorzinhos, de 5 aninhos, tal, eles gostam muito da torre de equilíbrio, porque eles adoram ver o momento que eles tiram uma pedra, uma peça, e aí cai tudo, aquele cair tudo, eles adoram. Então, isso tudo faz com que eles desenvolvam esse cérebro. Sim. E adquiram o conhecimento, adquiram o desenvolvimento e conseguem lidar bem com a situação. Maravilha. Eu vejo assim. É importante colocar em prática, né, que o profissional Sim. passa e dá sequência também em casa, né, aquilo que é passado, para que a criança possa desenvolver essa interação. Elaine, como a gente pode avaliar o desenvolvimento da criança através do movimento? Fala com a gente. Tá. Nossa, então, aí a gente tem que pensar em neurodesenvolvimento, né? Naquelas etapas do desenvolvimento. Então, mas a grosso modo, eu acho que tem uma coordenação de movimento, uma harmonia no gesto, que ela é evidente, né? E tem uma outra parte, então, por exemplo, um tipo de pessoa, um adulto, que sempre o estabanado, né? Aquele conhecido como estabanado, que passa derrubando tudo, que é muito evidente. Todo mundo fala, nossa, né? Como é desastrado. E aí, quando você olha, o que é esse desastrado? É uma pessoa que não tem noção do próprio corpo, não tem noção do espaço que esse corpo ocupa, né? A relação entre o meu corpo e o espaço que está ao meu redor, entre a outra pessoa, o espaço da outra pessoa e o meu, e isso transcende para a fala, né? Qual é o meu momento de fala e do outro? Tudo isso começa no motor. Olha que como transcende a gente, né? Esse corpo, quando a gente fala de freio inibitório, eu parar o meu movimento no momento certo, ou estar em movimento e parar para não trombar com alguma coisa, isso se reflete, a gente trabalha com a criança para depois se refletir no freio mental também, né? Então, eu estar num diálogo e eu parar e esperar a voz do outro, isso é freio também, né? Isso é controle inibitório, que a neuropsicologia fala, né? Mas ele começa no meu corpo. Se eu não paro o meu corpo na hora que precisa, né? Se a minha perna está sempre balançando, o meu corpo está sempre em movimento, eu vou conseguir parar minha boca? Não vou, né? E aí a minha atenção está toda comprometida, porque o meu cérebro não está 100% focado. Se eu estou com a minha perninha balançando, eu não tenho 100% de atenção, né? Porque eu tenho que lembrar que tudo que acontece no meu corpo tem um comando. Então, essa atenção, ela nunca é 100%, né? Então, assim, quando você pergunta do que, são 7 fatores na psicomotricidade. Fora a parte de grafo, motricidade, que é uma parte que lida só com as questões da escrita. Esses 7 fatores, eles estão presentes em todos os movimentos que a gente faz. Então, desde a força,
Então, uma coisa que não é um movimento propriamente dito, mas que é importantíssimo, é a questão do tônus, né? A força que eu uso para cada situação. Então, aquela criança que força demais e que marca todas as páginas, ou aquela que, ao contrário, coloriu um pedacinho do desenho, a mãozinha já está doendo, né? Isso tudo é tonicidade, está relacionado ao fator da tonicidade e vai influenciar nessas questões de escrita e de movimento. E aí eu tenho lateralidade, a pessoa que não sabe de direita, de esquerda, enfim, são muitos fatores que compõem o movimento harmônico, né? Então, é preciso conhecer esses 7 fatores, para que o professor, eu sempre falo assim, quando às vezes eu faço palestra em escola e falo com professores, né? E eu falo assim, você não precisa ser psicomotricista, fazer uma especialização. Mas enquanto professor, eu acho que você precisa, assim, conhecer esses fatores, saber do que se tratam, né? E o que eles apresentam na tua prática do dia a dia. Para que quando você olha uma criança, opa, nossa, mas ele não consegue fazer um polichinelo, por exemplo, ele já tem 8 anos, e eu mando ele botar a mãozinha para cima e pular, e ele se desorganiza inteiro. Peraí, com 8 anos é esperado que eu consiga dissociar e ter isso? Então, peraí, o que mais? E aí eu vou afinando o meu olhar para aquilo que o corpinho da criança está mostrando, né? O pequenininho que tromba com tudo, que vai tirar uma pecinha, o amigo está brincando. A criança chegando e derruba tudo. Opa! Né? Como é que é esse freio? Como é que é essa orientação no espaço dessa criança? São detalhes, Nilson, que quando o teu olhar está apurado, você, pelo menos aquela pulguinha atrás da orelha. E eu acho que é isso o primeiro ponto para a professora falar, opa, deixa eu apurar, deixa eu prestar mais atenção nessa criança. E aí ela pode descobrir alguma coisa e ajudar para uma dificuldade futura, né? Maravilha, que ótimo. Eu me identifiquei muito aí com bastante coisa que você falou aí, tá? Eu vou esperar um livro autoral falando sobre esse assunto. Vou esperar você fazer um autoral falando sobre esse assunto, tá? Que eu super me identifiquei. Ana Paula, você trouxe uma questão pro teu artigo que, para mim, eu acho fantástico quando o profissional traz uma vivência, algo que realmente aconteceu no consultório. Você trouxe, você colocou personagens, né? Mas foi algo que aconteceu no teu, sem dar muito spoiler, por favor, né? E aí eu queria saber o que motivou você a fazer isso e qual foi a sua intenção em fazer isso, em colocar uma história real. Exatamente mostrar o que a gente ouve na primeira vez que a gente encontra uma mãe. Né? Eu acho que todo mundo que está na clínica, que lê essa história, vai se identificar de alguma forma. Era justamente isso que eu queria, era chamar atenção para o primeiro impacto que a gente tem quando alguém senta na nossa frente e fala, então, meu filho não aprende, o que você vai fazer com isso? O que pode ser, doutora? Bom, vamos lá, né? Pode ser tudo isso que as meninas disseram. E pode ser muito mais. Né? Eu acho que tem, além dessa questão cognitiva que a Neia trouxe, da questão motora que a Elaine trouxe, tem questões de habilidades sociais, de capacidade de relação, de estabelecer relações interpessoais, questões emocionais que às vezes interferem diretamente na aprendizagem, porque uma criança, por exemplo, que está muito triste ou que está deprimida ou que está passando por problemas em casa, que infelizmente, não é uma coisa difícil de acontecer, tudo isso interfere na aprendizagem. Então, quando você olha a primeira vez para uma criança, é um universo. Você tem que olhar tudo. Você tem que olhar desde o comportamento, do manejo dela, da forma que ela se coloca, se movimenta, o que ela fala, os conteúdos emocionais. Então, assim, é um trabalho de formiguinha e é um trabalho de Sherlock Holmes, eu falo, porque você começa a puxar, você não sabe o que vai sair de lá, né? Então, eu queria trazer essa história, que é uma história que eu acho que resume muitas outras, porque como a queixa inicial é muito parecida.
né? Agora, o Sim, final dessa história pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. E quem tiver curioso aí para saber, né, sobre essa história e sobre o artigo de cada uma dessas profissionais que estão aqui na live, vão acompanhar o lançamento no dia 8/7, né, a partir das 18 horas e o segundo bloco às 20 horas, para poder conhecer um pouco mais do universo de vocês, profissionais que tratam dessas questões, e também conhecer o livro, que está fantástico, está incrível. É praticamente assim um manual para a vida esse livro. Achei muito legal os temas abordados, muito interessante. E aí eu queria perguntar para a Neia, como é que está o coraçãozinho para o lançamento da sua primeira coordenação aqui conosco, o livro Sanduíche do Cérebro? Fala para a gente, né? Como é que está a ansiedade? Está disparado. Tá bem, tanto que eu falei, bom, no último lançamento, sexta-feira, eu tive um boom aqui, que um caminhão passou na estrada e derrubou o transformador. Sim. E acabou a força, que eu caí um belo tombo no lançamento, apagou geral e eu não consegui mais nada. Sim, então, eu tava lá, eu fiquei sabendo. Como aqui também cai muito a internet, né, que eu moro no interior, aí eu falei, quer saber? No dia 8 não venho para cá. Já está se preparando, né? Já está se preparando. Para poder fazer parte do lançamento, que senão eu vou morrer, vou ter um treco. É isso tá mesmo. Certo. Tá certíssima, né? A estratégia que ela utilizou tá certíssima. Eu queria fazer mais uma pergunta para a Elaine. Elaine, o acompanhamento de forma contínua, né, pode identificar alguma dificuldade nos movimentos da criança. Né? E quando essa questão é identificada, como é que funciona na hora de você buscar um tratamento específico? Né? Quando você consegue identificar, existem tratamentos específicos para cada questão motor. Então, a terapia psicomotora vai abordar isso. Então, a criança chega por N motivos, né? No meu caso, eu acho que depende muito da primeira formação de cada psicomotricista. Então, como eu sou pedagoga, para mim chega muita criança com dificuldade de aprendizagem, né? Que a Ana falou, não está aprendendo, não está alfabetizando. Então, né, é o momento que as pessoas percebem que tem alguma coisa errada, não antes, elas não veem o corpo. Mas quando a alfabetização não está acontecendo, isso é muito evidente. E aí chega ao consultório, ou porque tem um transtorno, e aí do neurodesenvolvimento, e aí logo, às vezes com 2, 3 aninhos, a psicomotricidade, busca a psicomotricidade, né, para estimular esse desenvolvimento. Então, sempre a gente vai, a criança chegou, a gente vai fazer uma anamnese, que é isso que a Ana falou, é a história de vida daquele. Então, eu posso ter 10 crianças com a mesma síndrome, cada uma é uma. E a história de vida aqui... Eu tinha um professor de neurologia na pós que ele falava assim pra gente, o que vocês estão vendo é o retrato da criança, do seu paciente. Você tem que descobrir o filme dessa criança, né? Então isso eu não esqueço nunca, né? Esse filme, a história de vida, desde antes da concepção, se ela foi desejada, se ela não foi, como é que foi tudo que aconteceu com ela até ela chegar para mim. Então, esse quebra-cabeças, né, do Sherlock Holmes, que ela falou, é isso mesmo, é um quebra-cabeças, eu vou escutar a mãe, eu vou escutar o pai, vou escutar a escola e vou avaliar. E a avaliação psicomotora, ela contempla os 7 fatores psicomotores, mais grafomotricidade, e aí a gente junta tudo isso para entender aquilo que está se apresentando como dificuldade, é a consequência, né? E aí qual é a causa? Por que isso está acontecendo? Qual fator que está defasado? E aí a gente começa a terapia psicomotora que vai trabalhar todas essas questões lá na fonte. E aí isso vai se refletindo na aprendizagem. Maravilha. Certo? Não, excelente. E dando sequência, eu já falei com a Né, já perguntei aqui para a Né, dando sequência, eu queria saber como é que está o teu coraçãozinho, Elaine, para
para esse lançamento? Nossa, eu estou muito ansiosa também, né? Eu acho que Esse é o primeiro a livro? gente está esperando, eu acho que é aquela coisa assim, agora vai. E aí, não, ainda não. Agora vai. Não, gente, calma. Agora vai. Ah, é presencial? Né? Então, assim, eu fui daqui, óbvio, né? Para mim era o presencial, né? O sonho era. Só que é o que eu falei no outro dia. Falei, tem o ideal e tem o possível. A gente esperou até onde deu, né? Mas realmente chega uma hora, diante de todas as incertezas, você fala, não, né? Esse material precisa chegar para todo mundo. A gente quer muito mostrar isso que foi feito com tanto carinho. Então, eu estou super ansiosa para chegar esse dia 8, para a gente poder mostrar logo, né? Assim, a gente vem falando dele desde o ano passado. E aí tinha gente que fala, mas cadê? Eu quero. Não, calma, ainda não. Calma. Né? Então, assim, finalmente está chegando, né? Contagem regressiva já. Né? Que massa, muito legal. Eu tenho acompanhado aí, já estou 6 anos aqui na editora e tenho acompanhado aí essa realização do sonho de muita gente em escrever o seu primeiro livro. Eu sempre falo para as pessoas, gente, veja isso como um pontapé inicial e continua fazendo o resto da vida, porque isso é muito bom. Conhecimento, qual seria o porquê do conhecimento se ele não pudesse ser dividido com outras pessoas? Então, isso é um ato de generosidade. As pessoas que escrevem livro são pessoas completamente diferenciadas. Parabéns para vocês. E aí, Ana Paula, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que a gente já mencionou um pouco aqui, mas existe muito preconceito e desinformação em relação a essa criança que não aprende? Tem dela mesma, inclusive. Eu trabalho num centro multidisciplinar que faz avaliação em crianças e reabilitação cognitiva, né? E eu lido com essas crianças todos os dias e a primeira coisa que elas falam é que elas não aprendem porque elas são burras. Elas já acham isso porque tem uma comparação natural entre as crianças na sala de aula. E, infelizmente, tem adultos que acabam falando isso para a criança, né? Então, eu acho que o pior preconceito é o dela mesma, porque ela já coloca na cabeça que ela não vai aprender porque ela tem uma dificuldade, porque ela é diferente dos colegas. E isso eu acho que é a pior versão, né, dessa história, é o pior lado dessa história, porque a criança meio que desiste, sabe? Agora, sim, tem a questão do bullying, acontece, infelizmente, com os próprios coleguinhas. Tem professor que, às vezes, não tem sensibilidade suficiente, acaba chamando o aluno de burro. Eu já presenciei isso, infelizmente. Isso aí, para mim, eu acho que é o pior. Isso aí mas é isso que tá, a criança compra a história. Né? É uma criança, não vai ter o bom senso de pensar e falar, não, mas se eu estudar, se alguém me ajudar, eu só estou tendo um pouquinho de dificuldade, mas eu não sou burro. Sim. Né? Então, eu acho que isso existe, isso é devastador. Né? Vou dizer uma coisa, eu sofri muito bullying no meu curso, no meu primário, né? Na minha época era primário. Porque dos próprios professores, eu sempre tive muita dificuldade de memorizar matemática. Aliás, é meu calo. Cálculo matemático, né? E aí eu recebia do meu professor, que eu nunca vou esquecer, já estou aí, ó, 50 anos depois. Você vê como é que essas coisas marcam, né? Ele fechava a mão assim e dava umas coisas assim bem na minha nuca, com força, porque eu não sabia falar tabuada. Então a gente sofre. E os professores atuais, eles precisam entender das dificuldades dessa criança, eles precisam saber o porquê. E não fazer isso com a criança. Eles próprios fazem bullying com as crianças. E aí dão poder para outras crianças fazerem também. Então, se eles se inteirarem da real circunstância, do que a criança realmente tem, da dificuldade dela de fato, não faz isso. Isso é muito triste. É doloroso, eu atendo disléxico, é doloroso ver, tadinho, uma leitura que ele não consegue, tá?
Você tem uma vontade de falar o que está escrito e ele não consegue ler. É doloroso. Então, precisa ter esse olhar para isso. Precisa ter esse cuidado. Mas é muito curioso perceber, desculpa, mas eu acho muito curioso perceber que quando você faz uma avaliação neuropsicológica, a gente percebe que, às vezes, muitas crianças disléxicas têm o QI médio ou acima da média, né? Isso é importante de dizer. Isso, dislexia ou qualquer outro transtorno, TDAH, ele não está diretamente relacionado a uma deficiência intelectual. Né? Não tem problema de QI. Então, isso é importante, porque não aprender não significa ser burro. Isso aí é uma luta até com os professores, para eles próprios, para os pais entenderem isso. Né? Mas sabe um ponto muito positivo que eu acho, assim, hoje em dia as neurociências estão cada vez mais trazendo conhecimentos que são fundamentais para os professores, né? E que até pouco tempo atrás era restrito a neuropsicólogo, a neurociência era inalcançável. E de repente ela está lá dentro da sala de aula do professor, né? Então eu acho que isso é muito positivo. O conhecimento está sendo muito compartilhado. Então, para aquele professor que tem interesse, e todos precisam ter, ele vai conseguir entender um pouquinho do funcionamento desse cérebro e saber como uma palavra falada de uma maneira errada vai influenciar ali o sistema límbico e vai atrapalhar toda a aprendizagem. E aí a dificuldade não tem fundo cognitivo, mas tem fundo emocional. Exatamente. Então, como é importante o professor se apropriar das neurociências, né? Eu acho que isso é fundamental, porque daí também já vai, ajuda, né? A prática vai ter um respaldo, né, de conhecimento para melhorar cada vez mais o cotidiano da sala de aula, né? Exatamente, imprescindível. Tomara nossas lives, o nosso livro, vá abrindo a mente desses profissionais para buscarem estudos, para buscarem o saber, para poder ajudar essas crianças. Eu super indico quem já está assistindo e quem vai assistir a live aí no decorrer do tempo, compre o livro com os profissionais que escreveram, que estão dentro da obra, façam um contato com eles pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, seja porque comprem o livro, para que vocês possam estar preparados. As pessoas hoje em dia estão querendo bolo pronto, né? Elas não estão se preocupando com os ingredientes, então o livro tem todos os ingredientes para que a gente possa tratar dessas questões. E eu queria falar, a Ana Paula não falou para a gente de como está o coraçãozinho dela para o lançamento. Me fala um pouquinho dessa ansiedade. Eu perguntei para a Néia e para a Elaine, mas não perguntei para você. Fala aí para a gente. Eu acho que esse livro é muito especial, né? Eu tô com o coração... Sumiu a voz. É importante... Agora voltou. Oi? Voltou? Eu só voltou. Estou muito, muito feliz. E é o meu primeiro livro, né? E eu acho que esse livro para mim, ele é o filho da Néia, mas eu acho que ele é o filho da pandemia também. Porque eu acho é o filho de todos vocês. Não, ele veio num momento muito importante, porque eu acho que agora, mais do que nunca, as crianças estão mostrando muita dificuldade, os pais estão lidando com essa dificuldade em casa, e eu acho que ele vai ser publicado num momento muito, muito importante, em que as pessoas precisam conhecer mais e estão procurando esse conhecimento, né? Então, eu acho que ele veio no momento exato para que as pessoas aprendam e entendam o que está acontecendo, inclusive busquem ajuda para os filhos, né? Então, eu estou... Eu posso dizer que esse filho está marcado com um parto cesárea, mas que eu espero que o parto seja normal de explosão. Eita, vai sim. Dando sequência, Ana Paula, eu queria que você falasse de como é que foi a experiência aí com a Editora Conquista. Foi ótima, foi uma delícia. Tanto que eu já estou no segundo livro, já até escrevi o artigo. Opa! Acho que vai sair em novembro, não sei. Mas é muito legal, muito agradável, enfim. Adorei mesmo, agradeço muito. Maravilha. Agradeço a Néia também pela oportunidade e pelo convite, Néia. Legal, que ótimo. Elaine, fala pra gente como é que está sendo essa experiência aí com a Editora Conquista. Não, foi ótimo. Foi uma surpresa, né? Porque não é uma coisa que eu estava esperando. E aí a Néia, quando eu recebi o convite, já tinham vários capítulos com outros autores
e o meu estava guardadinho para mim. Então eu falei, nossa, né? É para mim mesmo, assim, eu tinha que fazer parte, porque na hora que eu li o título, falei, esse é meu. Então, e foi muito agradável, assim, foi um processo gostoso, pensando mesmo na prática, né, na vivência, e sempre tendo em mente isso, de uma linguagem que fosse acessível a todos. Então, isso também, acho que na hora de escrever a gente teve, né? Todos nós tivemos essa preocupação para que seja um livro acessível para todas as pessoas, da área ou não, elas precisam entender aquilo que a gente está querendo passar. Então, foi uma delícia escrever, está sendo muito gostoso participar também desse esquenta, né, para o lançamento. Foi uma experiência super satisfatória, com certeza. Obrigado. Bem, eu deixei por último a Neia, né, para falar para a gente como é que tem sido essa relação aí com a Editora Conquista, porque é uma relação com quantos filhos, né, Neia? Vários filhos, né, que já nasceram e um que vai nascer. Meu primeiro filho foi o Alto Amor. Alto Amor. Depois foi o Sem Medo do Batom Vermelho, que eu até estou aqui tomando minha aguinha na canequinha dele. A caneca do Sem Medo. E foi seguindo. O sanduíche vai ser o 8º a ser lançado. Maravilha. Esse ano tem mais alguns aí, até inteirar os 17 fechados. Nós estamos com convite de 2 para fechar. É isso aí. Está lá abraçada com a Flávia, né, conversando aqui o tempo todo. E já vai sair. Gente, eu queria... A minha experiência com vocês é maravilhosa, né? Não dá para dizer que não. Depois de tantos casamentos, né? E eu estou assim, sempre eternamente grata. Obrigado, a Conquista é maravilhosa em tudo, porque nos dá essa oportunidade de poder mostrar para o outro o nosso conhecimento, poder dividir com as pessoas, isso é maravilhoso. Maravilha. Eu queria, em nome da Editora Conquista, agradecer a vocês também pelo carinho, pelo tempo que vocês estão aqui comigo batendo esse papo, né? E estamos todos também ansiosos aqui para esse lançamento. Queria agradecer em nome da minha esposa, Bárbara Chagas, que mencionou aqui nos comentários, né? Disse que me ama e me deixa sem graça. Eu só falei disso agora, depois que já acabou, já está acabando. Porque se eu falo antes, eu não consigo continuar. Queria agradecer muito, a equipe da Editora Conquista está de parabéns pelo trabalho que tem desempenhado, e vocês também, profissionais, agradecer bastante. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, eu quero agradecer a essas meninas pelo sim que elas deram, né, para essa obra, por acreditar nesse projeto. Agradecer a cada coautor que faz parte, meu muito obrigado. E agradecer, eu só tenho gratidão à Conquista, maravilha, a esse povo lindo que entra, que vem, que participa, que prestigia, que vão comprar as nossas obras, os nossos livros. Então, assim, só gratidão a tudo. E a maravilha. É isso. Tá certo, expectativa gente. E gratidão. É isso. É isso aí. Graças a Deus. Gente, um grande abraço para vocês. Vocês tenham o restante de dia abençoados e dia 8/7 eu vou estar lá junto com vocês no lançamento. Tá bom? Um grande abraço. Tá ótimo. Um abração. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.